Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Notícias do Campo. A partir de agora, você confere as principais notícias do agronegócio da região noroeste paulista. E os destaques de hoje são: chuva e ataque de pragas atrapalha a produção do café. Para se ter uma ideia, em 2013 o produtor chegou a colher 3.000 sacas do grão, uma safra considerada boa pelo produtor. Já neste ano, a expectativa é de que chegue a 1.500 sacas, uma queda de 50%. No quadro Toca Viola, quem se apresenta é a dupla Luan e Sabadim de Ariranha, interior de São Paulo. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu, eu não duvido não, que não foi por acaso, se o amor bateu em nossa porta, que sorte a nossa. E na receita da semana você vai aprender uma deliciosa sobremesa, é um pavê de bis. O Notícias do Campo está no ar. E o preço do açúcar no mercado interno acumula uma alta de 10,4% em junho, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. A saca de 50 quilos do produto fechou a R$ 85,29 no Spot Paulista. É o maior valor desde janeiro deste ano. O CEPEA ainda destacou que esta alta é resultado da chuva no início do mês que atrapalharam a moagem. Foram produzidas 1,68 milhão de toneladas de açúcar no Centro-Sul, das quais 1,14 em território paulista. E ainda de acordo com o relatório da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a produção de açúcar na segunda quinzena de maio foi 15% menor frente ao mesmo período do ano passado. Só no estado de São Paulo, a queda foi de 18,47%. Apesar da alta interna, as exportações remuneraram mais os produtores. Os cálculos do CEPEA mostraram que as vendas externas neste mês renderam 1,06%, o que equivale a R$ 85,29, sendo que antes o valor estava em R$ 84,33 por saca. E o clima no estado de São Paulo está bem favorável para a produtividade do café, mas há poucos produtores que investem nessa cultura por conta da altitude da região. E é esse pouco que ainda está sendo prejudicado pela chuva fora de época e pelo ataque de pragas. Um dos poucos produtores que se arriscam na produção de café na região noroeste paulista está em Votuporanga. Seu Dionísio tem em 15 hectares 50 mil pés de café das variedades Ubatã e Mundo Novo. Ele está cultivando grão há mais de 50 anos, mas nos últimos tempos o cafeicultor está ficando, digamos que um pouco desanimado. E para manter a lavoura bonita, o produtor tem enfrentado algumas dificuldades. A chuva nos últimos meses, por exemplo, tem afetado a qualidade do produto e nos últimos anos a produtividade diminuiu. Para se ter uma ideia, em 2013 o produtor chegou a colher 3.000 sacas do grão, uma safra considerada boa pelo produtor. Já neste ano, a expectativa é de que chegue a 1.500 sacas, uma queda de 50%. Com a precipitação nesta época, não há como os cafeicultores realizarem adequadamente a colheita. Os frutos que caem no chão perdem a qualidade e, consequentemente, o valor do mercado e o lucro. Antes, o produtor conseguia vender cada saca por R$ 460. E para esta colheita, o preço do café beneficiado, o limpo, caiu R$ 60. Ou seja, os 60 quilos de café saem por aproximadamente R$ 400. Como choveu esse ano 3 meses, seguido aí, agora a gente já faz 2 meses tinha começado a colheita. Então interrompeu a colheita e essas frutas vai caindo pelo chão, né, e vai perdendo a qualidade, a bebida, né, tipo. Então, nesse ponto ela é negativa. O estado de São Paulo tem registrado desde setembro de 2015 excelentes condições climáticas. A chuva foi bem distribuída e foi decisiva na recuperação dos cafezais após 2 safras afetadas fortemente pela seca. Isso de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Mas a chuva em grande volume, ao invés de ajudar,
pode prejudicar a produtividade da lavoura. O clima pode afetar a produção do café na fase de florescimento, ele tem que ter chuva para poder vingar, e na fase de colheita, que a nossa colheita aqui é feita através da derriça, derruba os frutos no chão, para depois ser rastelado e colhidos. Então, se houver uma incidência de chuva nessa fase, ele pode arder o grão, afetar a qualidade do produto e até dar perca total no produto. Mas não é só a chuva que tem afetado a produção do café. A lavoura do seu Dionísio está sofrendo também com o ataque de pragas. O aumento das pragas, o bicho mineiro, por exemplo, que tem atormentado muita gente e você não está conseguindo combater ele. Eu não sei se é em virtude da monocultura, né? Isso aí, porque de uns anos para cá vem aumentando demais. O clima afeta sim as condições de praga, a incidência de praga e doença. Mas o que a gente percebe aqui na região é que o café ele está concentrado em pequenas propriedades, mais uma agricultura familiar. E o pessoal não tem feito o manejo adequado. Então muitas vezes não compensa o cara comprar um defensivo para fazer uma aplicação preventiva. E muitas vezes, quando ele faz essa aplicação preventiva, muitas vezes ele faz incoerente, ou se de uma maneira incorreta. A gente orienta o pessoal, principalmente na aplicação defensiva, um dos maiores fatores é o pH da água. Ele tem que estar verificando esse pH para ter uma maior eficiência do produto. E mesmo com a baixa produtividade do cafezal, seu Dionísio não pretende desistir da cultura. Eu até não penso em plantar mais um pouquinho, substituir um que está mais ruim, pôr um com mais vida. Porque a gente nasceu no café, gosta do café, porque eu acho que a gente gostando do que faz sempre tem algum resultadinho. Pretendo ainda continuar. Agora vamos ver os sucessores, né? se eles vão continuar. Mas para mim o café eu não vou abandonar ele. Vou até o fim. E não é só a produtividade do seu Dionísio que caiu. Em um relatório, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicou que o consumo mundial de café deve ultrapassar os 148 milhões de sacas na safra 2015-2016, o menor desde 2013 e 2014. Para o Brasil, o Departamento norte-americano estima estoque de 5,198 milhões de sacas no encerramento da safra atual. Em junho deste ano, o menor desde a safra 2012-2013. E mudando um pouquinho de assunto, se o seu cão ou gato, quando dorme ou anda pela casa, deixa pequenos rastros de urina, é bom ficar de olho. Ele pode estar com incontinência urinária. Confira agora na Dica Animal. Olá pessoal, eu sou o Dr. Márcio, tudo jóia? Hoje vamos falar um pouco sobre infecções urinárias nos pequenos animais, tanto em cães quanto em gatos. É muito comum, às vezes, a gente observar os nossos animais urinarem, às vezes, um pouco vermelho, tá? E a gente assusta, porque associa com quadros hemorrágicos de sangramento urinário. Também é muito comum, às vezes, você ver o animal tentar urinar e não sair absolutamente nada, ou causar um gotejamento da urina. Todo esse quadro ele se assemelha muito com o processo de infecções urinárias. As infecções urinárias, como para nós, ela causam um desconforto, justamente para acabar expelindo a urina, então o animal tende a reter, tende a travar, e justamente as infecções urinárias podem levar a outros problemas, como incontinências, como formações de cálculos na bexiga, e todos esses problemas podem, em certo momento, evoluir para problemas renais. Então, as infecções urinárias, os problemas urinários que os animais podem ter, basicamente, ou são adquiridos, ou eles desenvolvem ao longo da vida, eles podem pegar bactérias e ter, ou às vezes no caso dos gatos, por exemplo, os gatos são animais extremamente sensíveis para acabar urinando. Se eles têm as caixas de areia e as caixas estão sujas, eles evitam, eles retêm a urina, porque eles se incomodam de urinar naquele momento. Então eles esperam estar limpo. O fato de eles segurarem, acabam desenvolvendo essa retenção e facilitando processos de infecções urinárias. A principal dica que a gente dá é observar sempre a questão urinária do seu animal. Então, como que a gente sabe? Quando ele está urinando pouco, ou quando ele acaba ficando gotejando,
ou quando você vê o sangue, ou quando ele chora às vezes para urinar, no caso do gato, fica miando muito alto. Então esses são alguns detalhes que a gente consegue observar em casa, ou eventual em casa quando ele urina, ou quando você está passeando com eles. Então isso é importante você observar. Percebeu algo diferente? Procura um veterinário que ele vai saber às vezes fazer um exame de urina ou fazer um exame de ultrassom, alguma coisa do tipo para poder encaminhar ou ver realmente o que esteja acontecendo. São dicas pequenas, mas são dicas valiosas. Importante também o seu animal estar bebendo muito líquido, muita água e sempre uma água sendo trocada constantemente. Isso faz com que ele urine mais e eventualmente tenha menos processos de infecções urinárias. Tá certo? A dica de hoje foi essa e um abraço. As cotações do milho começaram a cair com força na última semana, especialmente no Paraná e no centro-oeste do país. Em algumas regiões, o valor da saca de 60 quilos chegou a cair R$ 10 em uma semana. As informações são do Centro de Pesquisas Avançadas em Economia Aplicada, o CPEA. Na região de Campinas, os preços caíram 5,15% na última semana, passando para R$ 50,62 a saca. Os pesquisadores do CPEA indicam que a pressão vem da maior oferta e da retração compradora. Com o avanço da colheita do milho, segundo a safra no centro-sul do país, aos poucos a disponibilidade do cereal vem crescendo. Com isso, praticamente pela primeira vez no ano, produtores encaram melhoras aí nas oportunidades de negociação e conseguem exercer pressão. E no próximo bloco tem o quadro Toca Viola, com a dupla Luan e Sabadim. E na receita da semana, um delicioso pavê de bis. Você não pode perder, a gente já volta.